encorajamento, de direção de Deus. Não são poucas as pessoas se sentindo desanimadas, debilitadas, com a alma ferida. E o Senhor Jesus, Ele tem refúgio, Ele tem cura, Ele tem uma vida nova para aqueles que precisam de uma vida nova. Nós cremos no Evangelho, meus irmãos, que fala para o homem todo, que fala para o homem na sua dimensão espiritual, da sua alienação de Deus, mas fala também para suas necessidades físicas, emocionais. Nós cremos que Deus criou o homem, e com base nesta fé, nós acreditamos que Deus é quem mais sabe do ser humano, é quem mais conhece o ser humano. Foi Ele que fez. A Bíblia fala que Ele conhece nossa estrutura, Ele sabe nossos desafios, nossas debilidades, nossas dores, nossas feridas, nossas limitações. Nós prezamos e valorizamos os profissionais que se engajam e trabalham promovendo saúde, dedicam a vida como um sacerdócio. Os médicos, psicólogos, profissionais que dia e noite acolhem, acodem, socorrem pessoas em pleno desespero. Mas nós também cremos que o Senhor Jesus, Ele pode curar, Ele pode mudar pessoas, Ele pode devolver a alegria daquele que está triste, Ele pode trazer esperança para que não tem esperança, Ele pode dar razão e motivo para viver aquele que já não tem mais nenhum motivo para viver. Quantos creem nisso, meus irmãos, nesta noite? Talvez seja a história já de algum de nós. E nós estamos diante de um texto que fala disso, que fala de um homem que está entregue ao desespero. Dá para ver nas palavras ditas, é até uma palavra forte, a maneira que o salmista descreve aquilo que ele sente aqui. É incerto quando Davi escreveu esta música, este poema. Ele é um poema, inclusive, de caráter profético, caráter messiânico. O sofrimento do salmista se assemelha aqui ao sofrimento do próprio Cristo. Os próprios evangelhos mencionam partes, fragmentos desse poema, ao falar do sofrimento de Cristo, sobretudo quando Cristo entra na purificação do templo, e os textos trazem à tona esta parte desse poema, quando diz: o zelo pela tua casa me consome. E aqui se trata do salmista, de uma experiência de dor, de uma experiência de grande aflição. O salmista teve muitos momentos na vida que podem perfeitamente ser relacionados a estas palavras que ele diz nesse texto. Durante muitos anos ele foi caçado por todos os lugares e perseguido pelo seu próprio rei. Se refugiou nas cavernas, se refugiou na terra dos seus próprios inimigos. Esteve na iminência situação de morrer uma morte cruel, porque ele estava sendo procurado como um tal, um fugitivo sentenciado à morte. E naquelas grandes fugas, escondendo-se em cavernas, subindo pelas montanhas, escapando do fio da espada de Saul, ele escreveu muitas orações, muitos poemas em pleno desespero, em plena aflição. Mas ele tem um segundo momento, que é já quando ele estava reinando, um reino estabelecido. Ele sofre um golpe de estado do próprio filho, e ele agora é banido do seu próprio reino e da sua própria casa, e precisa agora fugir de novo para o deserto, para escapar e não morrer pela espada do próprio filho. Aqueles foram dias de muito desespero, e Davi retrata esta cena em muitos salmos, através de orações, poemas, falando da dor e da sensação de ver a morte o cercando, de ver a morte o tomando, de modo que a gente olha para esse texto e pode imaginar uma dessas situações, mas o que está muito claro para nós
é que estamos diante das palavras de um homem desesperado, de um homem que não tem mais esperança, de um homem que sente a morte o cercando e o rondando, de maneira que ele não está encontrando um caminho e uma saída para escape. Há um livro chamado Refúgio Secreto, e há uma frase muito interessante da autora deste livro, e esta autora, na verdade, pertencia a uma família holandesa, e ela, juntamente com a sua irmã e com a sua família, naquele período em que os judeus estavam sendo mortos, eles pegaram sua casa e abrigaram muitos judeus. E por fazerem isso, esta jovem com a sua irmã foi sentenciada aos campos de concentração. E sofreu terríveis experiências ali. Esse livro, Refúgio Secreto, fala das dores e do desespero que estas moças enfrentaram, lidando com a injustiça e com a sensação de que morreria a qualquer momento. E há uma frase da Betsy, que é a irmã dela, da Corrie ten Boom, que é a autora deste livro. E esta frase, ela marca aquilo que Deus tem trazido ao meu coração para a igreja esta noite. Nenhum poço é tão profundo que Deus não possa alcançar. Nenhum poço é tão profundo que Deus não possa te tirar de lá. Essa é uma palavra de fé e de esperança para aqueles que sabem que o teu Deus pode todas as coisas. Davi enfrentou seus dias de desespero nesse texto, meus irmãos. Nós temos dificuldade de falar dos nossos sentimentos. Eu gosto muito de Salmos. Eu leio o tempo todo os Salmos, porque são textos muito autênticos. Salmos não fazem rodeios daquilo que os salmistas sentem. São orações. São aquelas orações que você normalmente fecha a porta e deixa todo mundo do lado de fora para não ouvir o que você tem a dizer. Salmos são aquelas palavras que você só tem coragem de dizer escondido, às vezes só em pensamento. É o sentimento de se sentir injustiçado, com alguém te maltratando, te machucando. É a sensação de que Deus está te abandonando, não está te ouvindo. E os textos de Salmos são esses textos em que os sentimentos e as emoções são traduzidos em palavras. Desesperos se apresentam em cânticos, em louvores. Nós temos dificuldade de lidar com as nossas emoções. E isto se apresenta pelo menos de duas maneiras. Primeiro, a nossa dificuldade que às vezes temos de olhar abaixo da superfície, de olhar o que está para além da aparência. Por muitas vezes, a gente veste a melhor roupa, traz o melhor sorriso para a igreja, a palavra mais gentil para quem nos sauda, mas só Deus sabe o que está abaixo da superfície. Só Deus sabe o que está para além daquilo que nós estamos mostrando. E nós, por vezes, mantemos isso. É a imagem que nós queremos que as pessoas vejam. É a selfie que nós publicamos no history. Como eu estou bem, como eu estou feliz. E às vezes a alma não está bem. Às vezes a alma está ferida. O coração está sangrando. Nós temos dificuldade de enxergar abaixo da superfície. Às vezes temos dificuldade de entender os nossos próprios sentimentos, nossas próprias emoções, porque são, às vezes, inquietações que somatizam no corpo, meus irmãos, ansiedades, sabe? Aquela sensação do coração disparando sem motivo nenhum, é aquele calor, é aquele frio que sobe no corpo, e a gente sente um perigo imaginário nos rondando. Mas que perigo é esse? Que nome damos isso? Nós temos dificuldade de olhar abaixo da superfície, mas temos também, em segundo lugar, a dificuldade de dar nome ao que sentimos. Por que não dizer até vergonha? Tem hora que temos vergonha de admitir que estamos com inveja, de admitir que os nossos olhos estão enxergando o que o outro possui e desejando aquilo para a gente. Nós, por vezes, não admitimos ciúmes que se tornam patológicos e que se tornam destrutivos e que começam a destruir nosso relacionamento, causar males aos nossos filhos. E quando a gente é confrontado com isso,
a gente se arma, a gente reage, a gente não tem coragem de admitir que é um problema que é inevitável, precisamos enfrentar. Nós temos dificuldade de admitir que temos mágoas que não tratamos, feridas que nós colocamos um pano em cima e esperamos que o tempo resolva, mas o tempo aprofunda elas, faz elas tornarem-se amarguras que vão se amplificando dentro de nós e nos tornando pessoas secas, vazias, rancorosas. E por isso temos dificuldade de dizer para Deus, para um pastor, para um conselheiro, que tudo começou com um perdão que não damos, com uma mágoa que nós cultivamos, com um rancor que nós estamos nutrindo dentro de nós. Nós temos dificuldade de lidar com as nossas emoções. Mas o texto de Salmo nos convida para olhar para as nossas próprias debilidades emocionais, para as feridas que estão na nossa alma. E quem sabe, a partir desse olhar sincero, enxergar um caminho que Deus abre para nos libertar, para nos curar, para nos transformar, para nos dar a possibilidade de uma vida nova. Este texto fala também para aqueles que estão no meio de uma grande luta, de uma grande tempestade. E talvez cada palavra do salmista defina a sua sensação agora. Você que está assistindo este culto, talvez a partir de agora, no modo que o salmista descreve o seu desespero, você me ouvindo diga: eu sou como este homem, salmista. Eu sou como este homem da Bíblia. Eu estou vivendo isso. Eu estou passando por isso. Qual é a imagem do desespero que está no texto? Se a igreja pode, abra sua Bíblia comigo. Vamos percorrer numa exposição do Salmo 69. Qual é o retrato do desespero que o salmista nos apresenta aqui? E eu quero olhar pelo menos para 4 coisas que ele mostra como que revelando a sua situação desesperadora. Primeira coisa, o salmista se sente perdendo o controle da situação. Perceba como ele descreve no texto: salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas eu me afundo, eu não tenho onde firmar os meus pés. Eu entrei em águas profundas, as correntezas me arrastam. Perceba, o salmista não está falando de uma experiência real, ele não está num rio, ele não está afundado em águas de um grande rio, de um açude, de um poço. Isso é metáfora, é linguagem figurada para falar de alguém que sente perdendo o controle das coisas, que sente uma avalanche de problemas cercando, de maneira que ele não consegue mais controlar a situação, está saindo das suas mãos. Nos versos mais à frente, numa outra versão, ele diz: Deus, eu me sinto como que num pântano, entrando, e sem achar uma saída deste lamaçal. Quem sabe a experiência de estar num pântano, vai reconhecer que está num pântano, é você estar no lugar em que o teu pé afunda, e quando você tira o pé que afundou, o outro pé que estava equilibrando o corpo, ele afunda também. Quando você tira o que afundou, o outro que estava equilibrando o corpo, afunda também. Você não tem como andar, você não tem como agir, você não tem como tomar direção alguma. São correntezas que sobem pelo pescoço, são forças poderosas que te arrastam e você não tem como impedir. Aqui tem pessoas nesta noite se sentindo desta forma. Começou pequeno, um problema insignificante, cresceu, se tornou agora uma correnteza que te arrasta. Você não controla, você não tem como evitar, você não tem como reagir. Talvez você até subestimou, até ignorou e disse: isso não é nada, isso não é nada, eu não vou me importar. Por que eu vou no médico? É só uma dorzinha, é só um incômodozinho aqui, deve ter sido um mau jeito, uma pancadinha que eu dei na porta, sabe, aquela inquietação à noite,
aquela noite mal dormida, e chega alguém e alerta, diz: olhe para isso, você não está mais sossegado, você anda dentro de casa de noite sem dormir a noite toda, e você diz: não, é só uma insônia, isso vai passar, foi um café que eu tomei fora de hora. E você vai racionalizando, você vai dando explicações, mas você não percebe que está piorando. Antes você controlava, agora não controla mais. Antes, remédios, de repente resolviam, um chazinho de camomila, fazia você deitar e adormecer, mas agora, não tem camomila que dê jeito, você já não consegue dormir mais, aquela dorzinha já não é uma dorzinha, é uma dorzona, você grita, você lamenta, você não consegue mais controlar isso. Sabe aquele probleminha no relacionamento, que muitas vezes a esposa chegou e diz: vamos tratar isso, precisamos de uma conversa, mas você é do tipo que foge até a última hora de uma conversa, e você sai dali, passa por ali, evita, olha no relógio, estou atrasado, preciso ir, olha no celular, alguém está ligando, e você sempre escapa, você sempre dá um jeito de evitar. Isso está piorando. Chega um dia que aí você percebe a casa desmoronando, um casamento, os pedaços, filhos que não te amam e não te respeitam, e você põe a mão na cabeça e sente isso fora do controle, e se pergunta: mas como pode? Como pode do nada ter acontecido? Do nada? Não foi do nada. Foi aquela conversa que você evitou. Foi aquele momento que você deveria sentar na mesa com o teu filho e ouvir o que ele tinha para falar. Muitas vezes nós levamos com a barriga, ignoramos, subestimamos, evitamos. E quando chega uma hora, é um lamaçal, é um pântano, é águas que já sobem pelo nosso pescoço. A gente caça chão e não tem mais, não pisa mais no chão, não há mais estabilidade, não há mais segurança, não há mais direção. É assim que o salmista se sente. Mas ele fala de uma segunda coisa, além de sentir a situação saindo do controle, ele sente como se Deus não tivesse ouvindo ele, apesar do seu terrível desespero. Olhe como ele diz no verso 3: cansei-me de pedir socorro, minha garganta se abrasa, meus olhos fraquejam, de tanto esperar pelo meu Deus. Perceba ele dizendo: Deus, eu estou cansado de orar, eu estou cansado de gritar socorro, minha voz está rouca, não tenho força, eu não posso nem olhar mais para o céu, porque eu estou cansado de olhar. Eu estou cansado de esperar, porque eu sinto que Ele está cerrado para mim. Tu estás de costa, tu não me ouves, tu não percebe o meu desespero, tu não percebe o meu grito. Ele fala uma terceira coisa, além de se sentir como se Deus não estivesse ouvindo, e a força de gritar por socorro se acabando, ele descreve que se sente frágil, e na sua fragilidade, ele se tornou presa fácil para seus inimigos. Perceba como ele diz no verso 4: os que sem razão me odeiam são mais do que os fios de cabelo da minha cabeça. Muitos são os que me prejudicam sem motivo, muitos os que procuram me destruir. Perceba, aqui ele descreve a cena de alguém que está se sentindo no pântano, gritando e ninguém socorre, e agora, por estar assim, os inimigos coçam as mãos e dizem: avancemos sobre ele. Ele está frágil, ele está só, ele está melancólico, ele está indefeso. Não é assim que acontece com a gente? Quando a gente desmorona, aí um abismo começa a chamar outro, um abismo começa a chamar outro, e aí começa a aparecer doença que a gente nem sabia que tinha, dor que a gente nunca tinha sentido antes, começa a sentir. E quando de repente dói os pés, dói o joelho, dói a barriga, dói o estômago, dói os ombros, dói a coluna, dói a cabeça, e a gente sente como se estivesse se quebrando todo. É como se todos os nossos inimigos tivessem se levantado e agora dito: ele está fraco, ele está sem força, ele mal consegue gritar. Avancemos, é a hora de destruí-lo, é a hora de fazê-lo
presa fácil. É a hora de tomar ele e humilhá-lo, porque ele não reage. Ele não é mais o crente que foi. Ela não é a mulher valente, corajosa que foi. Ela está entregue à melancolia, deprimida, querendo morrer. Ela está frágil. Aí é como se todas as doenças do mundo vêm e se jogam sobre nós, e a gente se sente assim, inimigos para todo lado. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui? O salmista fala uma quarta coisa da sua cena de desespero. Ele se sente agora, meus irmãos, porque agora ele é desprezado pelos próprios amigos, pelos seus familiares. Olha o que diz o verso 9. Eu sou um estrangeiro para os meus irmãos. Eu sou estranho até para os filhos da minha mãe. O que ele está dizendo é que a minha situação é tão desesperadora, que quem podia me ajudar agora vira o rosto, que quem me amava agora me despreza, que quem me quer bem agora não quer nem me ouvir mais. É desesperador você querer uma ligação apenas para falar algumas coisas e a pessoa não atende, a pessoa não quer falar com você. É desesperador a sensação que quem você sempre ajudou, agora vira as costas e não quer te ajudar, e não quer se compadecer de você. É desse jeito que ele se sente. De modo que todas essas definições do seu desespero juntam-se nele, e faz ele ter a sensação que não vai suportar, que não vai sobreviver, que não vai passar por aquela grande prova. Mas Deus é tão misericordioso, que Deus não deixa os seus filhos morrerem em pântanos abandonados, esquecidos. Mesmo que o teu pai e a tua mãe te despreze, Deus não vai te desprezar. É muito difícil a mãe se esquecer de um filho que ela amamenta. Mas se por acaso isso vier a acontecer, o teu Deus não se esquecerá de ti. Esta é a palavra de Deus para você esta noite. Quantos recebem, levanta a sua mão para adorar Jesus. Você não vai ficar nesse lugar. Você não vai ficar nesse lamaçal. Você não vai ficar se sentindo assim, abandonado, esquecido, desprezado. Você não vai terminar os seus dias afogado nessa amargura de se sentir pequeno, rejeitado, sem valor. Há um caminho, há uma saída para você. Deus te trouxe aqui para dizer que há uma saída para o teu desespero. Aleluia. E aí o salmista reage ao desespero. Ele meio que tira força daquilo que ainda resta, e ele reage àquilo. E eu quero olhar a reação do salmista também em 4 coisas muito rápidas. Porque a primeira coisa que ele faz ao reagir ao seu desespero é clamar a Deus para que Deus não deixe que o desespero lhe tire o equilíbrio. Ele diz isso. Vamos para o texto novamente. Verso 14, ele diz: tira-me do atoleiro, não me deixe afundar, livra-me das águas profundas. O que ele quer dizer: Deus, eu me sinto afogando, eu me sinto perdendo o controle, mas não me deixa perder o equilíbrio, não me deixa perder a sanidade, Deus. Não me deixa chegar a um ponto em que eu não raciocino mais, eu não reflito mais. Não me deixa, Deus, a dor ser tão grande que eu seja capaz de fazer uma loucura comigo, com alguém que está do meu lado, com alguém que dorme do meu lado. Não me deixa, Deus, as aflições da alma me tirar a capacidade de pesar minhas próprias atitudes. Eu não quero perder a sanidade, Deus. Eu sinto que eu estou perdendo.
Eu sinto que eu estou perdendo o equilíbrio. Não me deixa afogar no mar dessa aflição, Deus. Não me deixa perder o senso. Não me deixa perder a capacidade de refletir. Não me deixa perder, Deus, a capacidade de julgar as coisas, de medir as coisas. Deus está falando com pessoas aqui esta noite. A segunda coisa que o salmista faz é reconhecer a sua condição de pecador diante de Deus. Porque o sofrimento tende a querer justificar a gente e a nossa própria condição de seres humanos caídos. E isso acontece quando a gente começa a sentir pena de nós. Quando a gente começa a se sentir uma vítima da situação, das pessoas. E aí o ponto mais extremado disso é quando a gente começa a se sentir uma vítima do próprio Deus. De modo que é como se Deus saísse do trono e a gente sentasse lá. E agora ocupasse um lugar de juiz em que nos sentimos com o direito de julgar o próprio Deus. Tem gente assim, que não reconhece que as nossas dores, as nossas crises, os nossos problemas passam também pelo ser humano caído e pecador que somos. Olhe para mim nesta noite. A tua dor, por pior que seja, ela não te justifica. O teu sofrimento, por pior que seja, não te faz um santo, só por você estar sofrendo. A tua perda, por mais dolorosa que seja, ela não encobre teus pecados, ela não encobre tuas falhas morais, ela não encobre as decisões equivocadas que você tem tomado, porque a dor faz isso. A dor anestesia a gente dos nossos próprios pecados, e a gente começa a se sentir cheio de razão, a gente começa a se sentir o mais injustiçado dos seres humanos da terra. É como se todos estivessem numa condição de ser julgado por nós, o pastor, nossos irmãos, nossa família. A gente sente agora pena de nós, e nessa sensação de que nós precisávamos e deveríamos ser amados e ajudados, nós começamos agora a odiar as pessoas por não fazer por nós o que a gente gostaria que elas fizessem. A gente começa a ter raiva das pessoas por elas não dar o que a gente gostaria que elas dessem. Mas deixa eu lhe dizer, você quer sair do seu pântano? Reconheça, você é um pecador. Você faz coisas que não devia fazer. Você pensa coisas que não devia pensar. Você anda em lugares que não deveria andar. Você toma decisões que não deveria tomar. Parte desse grande pântano que agora você senta nele, anda nele, não consegue sair. Ele é resultado de coisas que você fez. Você sabe o que fez no verão passado. Você sabe por onde andou. Você sabe que feridas hoje que te maltratam também foram feridas que você infringiu a outros. Você sabe. Você não é um santo. Você não é alguém inimputável, perfeito, imaculado. Não, 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 acredite. Tem um pecador no meio desta lama. Tem um pecador no meio desse sofrimento. E eu não viria aqui massagear você com autoajuda. Evangelho é boa notícia para pecadores. Evangelho é boas novas para aqueles que sabem que fizeram o que não deviam, mas quando vão para Jesus, quando correm para a cruz, braços abertos agora te abraçam, te acolhe, te perdoa, te restaura, te transforma. Levante sua mão nesta hora. Você que sabe que precisa de perdão, que precisa de regeneração, que precisa de um agir de Deus, também mudando coisas em você, dentro de você, no teu temperamento, no teu jeito de ser, de agir, de falar.
no modo que você julga as coisas. O salmista diz: Deus, olha como diz o texto: Deus, tu bem sabes como eu fui insensato. Ó Deus, a minha culpa não te é encoberta. Eu não estou fingindo nada. Eu tenho minha parcela nessa separação. Eu tenho minha parcela nessa família desmoronada. Eu tenho minha parcela nessa crise familiar que eu estou enfrentando. Eu tenho minha porção nesse problema de descontrole financeiro da minha casa. Eu cresci os olhos, quis mais do que eu podia, não planejei, não fui prudente. Eu tenho parcelas aqui. Tu sabes, Deus, eu não estou me justificando. A minha culpa não está encoberta. Tu vês o que eu aprontei. Mas o salmista fala uma terceira coisa. No seu desespero, ele reconhece que apesar de tudo, ele continua sendo amado pelo seu Deus. Ele diz isso. Ele diz isso. Quando ele diz: Deus, eu elevo a ti a minha oração, responde-me, porque tu me amas, Deus. Tu me amas. Você é amado de Deus. Não importa o que Satanás diga para você. Não importa o que o peso da culpa diga para você. Não importa o que as lutas e esse pântano diga a você. Não importa o que as feridas na sua alma digam para você. Olhe para mim agora. Você é amada de Deus. Você é amado de Deus. Não estou dizendo isso para você se sentir importante. Você é importante. Deus te ama. Diga isso para alguém do seu lado, por favor. Pega assim na mão desta pessoa e diga: você é amado de Deus. Apesar de tudo, você é amado de Deus. Você é amado de Deus. É assim que o salmista sente. Ele diz: Deus, eu estou privado de alegria. Eu estou privado, Deus, de segurança. Eu me sinto abandonado. Eu me sinto esquecido. Eu me sinto desamparado. Meus inimigos avançam para me destruir. Mas uma coisa não me sai da cabeça: eu sei que tu me amas. Eu sinto teu amor por mim, meu Deus. É difícil. É difícil sentir esse amor no lamaçal de prova. Mas ele está lá. Este amor está lá. E acredite, este amor é o que te fará sobreviver a este pântano. Aliás, você ainda só está vivo e respirando no pântano por causa do amor. Ele te ama. O salmista se sente amado. Mas em último lugar, reagindo ao seu desespero, ele também declara a Deus que ele, o salmista, ama a Deus. E ele é capaz de louvar a Deus mesmo no seu lamaçal de prova. Eu acho tão maravilhoso isso. O texto fala disso. Eu louvarei o nome de Deus com cânticos. Eu proclamarei sua grandeza com ações de graça. Louvem céus, louvem terras, louvem mares, louvem tudo que se move. Eu estou falando de um homem desesperado, que é capaz de tirar do seu interior a disposição de adorar a Deus, a capacidade de amar a Deus. Satanás fará tudo
para você odiar a Deus, para você virar as costas para Deus, porque Ele sabe que quando você virar as costas para Deus, não te restará mais nenhuma esperança. O próximo passo é a tua morte, é a tua destruição. Satanás sabe que quando você bater a porta para Deus, não te resta mais uma corda para escapar desse pântano. Por isso que ele fará de tudo para você se voltar contra o teu Deus. Mas sabe o que frustra os inimigos da nossa alma no dia da nossa dor? Quando lá ferido, caído no chão, mergulhado em lágrimas, sentindo o peso da injustiça nos cravando as costas, a gente é capaz de dizer: Deus, eu te amo. Apesar de tudo, tu és bom. Deus, apesar de toda esta dor, tu és bom. Eu te louvo. Céus, se unam a mim nesse louvor. Mares, enquanto vocês rugem, louvem a Ele também. Seres que se movem pela terra, se unam no grande coral, louvando a Ele. Ele é bom, Ele é sempre bom. Fique de pé nesta noite em nome de Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos agora. Eu quero te pedir que em 30 segundos, você e Deus agora, diga para Deus que Ele é bom. Diga. Para algumas pessoas aqui, é muito difícil dizer isso hoje, por tudo que estão passando, por tudo que estão enfrentando. Mas exercite isso agora. Diga para Ele: Deus, tu és bom, tu és perfeito, tu nunca falhas, tu nunca erra. Tudo que tu fazes é bom. Deus, tu me amas e eu te amo. Nós nos amamos. Isso faz diferença nesse dia e nessa luta. Porque Satanás não vai colocar murmuração nos meus lábios. O que sairá da minha boca, Deus, é louvor, é gratidão, é adoração. Fale com Ele agora. Eu quero orar por você nesta hora. Enquanto o ministério de louvor adora o Senhor com o hino, eu quero desafiar você a sair da onde você está e vir aqui à frente. Você que ouve Deus falar nesta palavra ao teu coração e deseja o refúgio que Deus tem para ti, e deseja a mudança que Deus pode te dar, e deseja a força que você precisa para lidar com este dia mau que você tem vivido. Vem agora, saia do seu lugar e venha. Enquanto o ministério de louvor adora, você sai do seu lugar e vem. Você precisa vir. Você precisa de vida nova, de uma perspectiva nova, de uma história nova. Você precisa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esta prova não vai afogar você. Esta luta não vai destruir você. Assim diz o Senhor: quando tu passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando tu passares pelas águas, elas não te afogarão. Deus, 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 Deus está contigo.
Deus caminha contigo no meio do teu desespero agora. Não tema uma bravio. E se o sol se pôr, Saia do seu lugar e venha. noite chega. Você precisa. Você ouve Deus falar, venha. Venha. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Não tema, não tema. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Oh, tu és Senhor, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha maior paixão, minha canção e o meu Eu vou orar por você agora. Nós vamos orar agora. Aleluia. Se você quiser vir, ainda venha. Venha. Nós vamos orar por todas essas pessoas que estão aqui. Deus bendito, Tu és Deus. Tu és bom. Tu nos ama. Não importa o que estamos vivendo e passando hoje. Tu não se esqueceste de nós, Pai. Apesar de que alguns de nós gritam por socorro e parece que ninguém ouve.